Olá, seja bem-vindos ao podcast O Meu Maior Tesouro. É um prazer ter você aqui comigo em mais esse episódio. Eu estou muito feliz por esse vídeo. Esse episódio é um episódio que tem um significado muito grande para mim e para minha família. Logo vocês vão entender por quê. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse podcast, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada. Esse podcast, ele é um podcast para falar do amor de Jesus. O nome é O Meu Maior Tesouro, porque Cristo é o meu maior tesouro e o maior tesouro de todas as pessoas que se sentam aqui para conversar comigo. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de uma pessoa muito especial, que eu já vou contar para vocês. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, os meninos da Explain Studio. Você que também quer gravar um podcast, entre em contato com os meninos. Se você precisa de material de marketing, entre em contato com os meninos. Eles são excelentes no trabalho que eles fazem e eles apoiam a gente. Então, apoie-os também, sigam nas redes sociais e entre em contato com eles para saber maiores informações, inclusive para gravar podcast. Meninos, roda a vinheta. Gente, então com muita alegria, com muito prazer, eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial, Eunice Oliveira. A tia Eunice, vocês vão ouvir muito eu falar tia, porque a tia Eunice, ela é tia do meu sogro, uma mulher muito especial, uma guardiã da nossa família, uma mulher de oração. E hoje eu quero, junto com vocês, ouvir a história dela, que é uma história muito bonita, de amor a Jesus e dedicação ao Senhor por uma vida inteira. Tia Eunice, bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco, obrigada pelo teu sim, e eu estou ansiosa para conhecer sua história com Cristo. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade que você está me dando, não é? Como você falou, então, meu nome é Eunice de Araújo Oliveira, né? Estou, no momento, com 92 anos, e a minha vida com Cristo vem, quase posso dizer, de berço. Sério, tia? Foi a herança que o meu pai legou. Se bem que eu não tenho lembrança dele, porque eu perdi meu pai com 2 anos de vida. Então, você era natural daqui mesmo, tia? se eu sou natural? É. Não, sou natural de Santa Catarina, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Olha só. Então, meu pai ele faleceu muito jovem, com 28 anos. Né? E ficamos, eu, a mais nova, meu irmão, 3 anos mais velho que eu, hoje já falecido, né, também. Por sinal, até faleceu no hospital aqui, Campo Largo. Né? E, então, essa semente do Evangelho eu herdei do meu pai. Ele foi o primeiro na nossa família a aceitar a Jesus como seu Salvador. Ele, a princípio, ele visitava os pais dele, meus avós. Meu avô era muito católico, não é? Até conheciam a Bíblia que ele tinha, bem antiga, uma folha grossa, papel já amarelado, um livro grosso, assim, mais ou menos, né? Mas ele era muito católico e não aceitava, né, falar em outra fé. E meu pai, não sei como, né, mas ainda jovem, já acho que casado, ele começou a frequentar a igreja presbiteriana independente na nossa cidade. Ele frequentava ali. E depois, segundo o que eu aprendi da minha tia, né, irmã dele, um conferencista da Igreja Adventista, pastor Roberto Rabelo, muito conhecido, orador da Voz da Profecia, primeiro programa evangélico na rádio, Voz da Profecia.
Olha né? só. E ele começou a fazer o evangelismo no tipo de uma tenda, não tinha igreja ainda, né? Lá em São Francisco do Sul? Hein? Lá em São Francisco Lá em São Francisco do Sul. E aí meu pai começou a frequentar, né? Curioso, e aí se interessou e continuou e aceitou a fé adventista, né? E aí, isso eu não sei se ele começou a assistir em solteiro ou seja casado. Isso eu não sei, né? Mas eu sei que daí minha mãe aceitou depois com ele, né? Minha mãe e a minha tia, irmã dele, né? Foram, então, da família os primeiros batizados, né? E, como eu disse, ele faleceu com 28 anos, né? Super jovem, né, tia? Hein? Super jovem, né? Muito novo, né? E nós ficamos. Só que com o tempo depois, minha mãe viúva, ela casou segunda vez. Casou segunda vez com um primo do meu pai. Só que ele era um homem que não tinha religião, né? E com isso, ela foi se afastando, né? Ela se afastou da igreja. Minha mãe teve muitos anos afastada da igreja. E aí ele não aceitou nós. Ele era cunhado viúvo da minha tia, cunhado da minha mãe e primo do meu pai, né? Ele tinha um casal de filhos também, um pouco mais velho do que nós, né? Aí ele doou os filhos dele para uma família que não tinham filhos, né? E não aceitou nós, né? Então, nós fomos criados até um pouco de tempo com a minha avó. Aí, depois, com 5 anos, mais ou menos, eu fui para a casa de um tio. Aí, depois, a minha tia, que estava morando em Florianópolis, voltou lá para São Francisco, era casado com um militar, né? Voltou e com um casal de crianças pequenos, a mais velha com 1 ano e pouco, e o segundo estava com uns 3 meses. Aí a minha tia me levou com ela, né? Então, foi a minha tia que terminou de me criar, de 6 anos em diante, né? E só que a minha tia também tinha, com o casamento, ela também se afastou da igreja, porque ele não aceitava, né? Não aceitava a igreja evangélica. Era essa tia que foi batizada junto com meu pai, né? Isso. Então, mas eu sabia, até o tempo que a minha mãe ainda frequentava a igreja, eu lembro, né, que eu ia com ela e a gente ia fazer visitas para as pessoas da igreja, se reunia, nós chamávamos, né, um culto familiar, assim, né? Que como adventista, então nós guardamos o sábado não à meia-noite. Segundo a Bíblia, o dia termina ao pôr do sol. Sim. Né? Não à meia-noite. Então, a gente costuma, até hoje, né, todos costumam fazer um culto para receber o sábado na sexta-feira, ao pôr do sol, né? E no sábado, ao pôr do sol do sábado, nós despedimos, né? E entramos na nova semana de atividade, né? Então, eu lembro que nesse tempo, ainda enquanto a minha mãe ia na igreja com a gente, eu ia e eu me emocionava com os hinos. Eu chorava, ia atrás da porta, né? Chorava, me emocionava com os hinos. Na igreja também, quando cantava os hinos, eu lembro que eu chorava. Nossa, né? criancinha. De criança. Eu me emocionava ao ouvir os hinos. E assim, então, eu fui crescendo, né? Não ia à igreja, porque minha tia também não estava indo, não é? Mas a minha tia tinha no coração aquela fé que ela aceitou. E ela foi também ajudando o irmão mais novo, que era solteiro. Ela foi passando para ele, aconselhando, e ele, então, começou a frequentar a igreja. Daí eu ia com ele, né?
Eu ia com ele. E eu lembro que à noite, quando eu deitava, eu chorava por eu não ter pai. Eu sentia falta, né, do pai. Eu chorava. E aí, agora eu já estava com uns 10 anos, mais ou menos, eu comecei a ler a Bíblia assim, sozinha, né? Comecei a folhear, lendo a Bíblia, e achei uma passagem que é a minha passagem do coração, minha esperança, né? Que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu gosto de ler na íntegra esse texto aqui, né? É o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do verso 13 ao verso 18. Aí, eu lendo isso aqui, li o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem o sono da morte, né? Então, não ficar triste, chorando, se desesperar, né? Com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, aqueles que vão, né, estar vivos por ocasião da vinda de Jesus, da segunda vinda, né, do que está falando. De modo algum precederemos aos que dormem. Então, os que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus não vão para o céu sozinhos, né? Então, não vamos antes dos que estão mortos, né? Vamos esperar, porque vai haver o quê? A ressurreição. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, Jesus vai descer dos céus. E os mortos em Cristo, aqueles que morreram nessa esperança, que aceitaram Jesus como Salvador, ressuscitarão primeiro. Amém. Né? Então, segundo a Bíblia, nós queremos, vai haver 2 ressurreições, dos justos, daqueles que morreram preparados, né? E mais tarde, daqueles que rejeitaram ele, né? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, então, aqueles que vão estar vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui está, então, é o momento do arrebatamento de Jesus, quando ele vai levar o seu povo, né? Os que já morreram desde Adão até nós, até a volta dele, e aqueles que estiverem vivos, né? Os vivos passarão por uma transformação, isso está na carta aos Coríntios, né? Diz que nós temos um corpo, hoje somos mortais, corruptíveis. Sim. Então, quando ressuscitarmos, vamos ressuscitar com um corpo perfeito, né? Sem nenhum traço do pecado, de sofrimento, né? Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, o verso 18 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E isto me deu uma esperança e um conforto. E a senhora era menina quando abriu a Bíblia? Quando abri e li isso aqui. E, então, isso aqui, aí eu tomei, né? Isso aqui para mim é a esperança de que eu vou abraçar o meu pai. Sim. No dia da volta de Jesus. Quero conhecê-lo, quero abraçá-lo, e daí vamos viver eternamente. Então, desse dia em diante, eu procurei, né, levar uma vida em conformidade. Aí me dediquei mais ao estudo da Palavra de Deus, dali para frente. E assim, então,
foi a maneira como eu tive esse encontro com ele e a esperança, né? E que eu vivo hoje essa esperança ainda, né? Uau, tia, essa foi uma experiência, né, com o Senhor, porque Deus achou uma forma de consolar uma criança. E através da sua palavra. E isso aqui, como eu disse, a minha tia não estava também frequentando a igreja, mas ela tinha, né, a temente do evangelho no coração. Sim. Aí, quando nós mudamos de São Francisco para cá, era a quarta, a quarta filha, minha prima. Ela já estava com 1 aninho, já começando a andar. Mas naquela época não tinha ônibus, a gente vinha de trem. Saía às 6 horas da manhã, lá de São Francisco, para chegar em Curitiba às 8 da noite. Era um dia todo, né? E com isso, aí nas estações parava, meu tio saía, ia lá, pegava leite, fazia mamadeira para ela. E eu acho que com essa troca de leite aqui ali, e ela teve um problema de saúde que afetou fígado, intestino e estômago. Não parava nada no estômago, no intestino, né? E ela foi caindo, né? Minha tia correu por toda parte, né, em busca de cura, e não, ela estava desenganada. Era um montinho de osso que a gente pegava com o travesseiro. Aí, 1 aninho. Meu Deus. Aí, numa sexta-feira, depois do almoço, a minha tia, almoçamos, daí ela foi para o quarto deitar lá descansar, porque ela dormia, né? Deitou-se lá para descansar um pouquinho. Aí, não demorou, ela levantou e chegou na cozinha e falou para o meu tio: agora eu sei por que eu estou passando por esse sofrimento com minha filha. Eu abandonei o meu Deus por causa de você, né? Um casamento. Mas Deus está me chamando. Então ela disse que ela deitada na cama, ela não estava dormindo, estava ali descansando, ela viu na parede do quarto como um slide, né, que passava e dizia: Cristo convida-te. Cristo convida-te, né? Passava aquele quadro. Aí ela levantou e ela disse, né? Ela disse: só ele está me convidando e eu vou voltar, você queira ou não queira. E de hoje em diante, isso era sexta-feira à tarde, né? Todo almoço. Ela disse: de amanhã em diante, não vou lidar mais com nada, com trabalho. Aí arrumamos as coisas, fizemos o que tinha que fazer de preparativo, só que durante o sábado ninguém saiu, ninguém, né? Que é por causa da criança, daquele estado. Aí na segunda-feira ela tinha que levar de volta a minha prima para o médico. Era o doutor Ito Carias de Oliveira, um pediatra muito, naquela época, né? Muito conhecido, era muito, né, procurado. Aí, quando ela chegou com a criança, pôs lá na mesa, ele examinou, aí olhou para ela e falou para ela: a senhora crê em Deus? E ela disse: sim, doutor, creio. A senhora acredita em milagre? A sua filha está salva, está curada. Só nunca diga que eu curei. Meu Deus. Nunca diga que eu curei. E quando a minha tia, depois ele era o médico da família, ele era pediatra, mas ele passou a atender todos, até minha avó, depois que veio para cá e teve problema de pneumonia, daí faleceu, ele que atendia. Ele, quando a gente chegava lá, minha tia ia lá com os outros, as crianças, ele dizia: trouxe a minha ressuscitada? Deu para ele ver, né? Então, hoje ela ainda vive, essa minha prima. Era com 82, 83 anos, né? Então, e aí, depois,
Aí o doutor Itzol orientou ela, alimentação, né, tudo como dizia fazer. E, né, então foi a maneira da minha tia também voltar. Aí o meu tio solteiro, que estava morando conosco, veio para cá e morava, já era batizado, né? Aí convidou o cunhado, o marido da minha tia, né? Falou para ele, você nunca assistiu uma palestra, né? Vamos uma vez, porque daí tinha um pastor também aqui em Curitiba, que a igreja era na rua Avelino de Leão, onde hoje tem ali o Cine Lido. Sim, sim. Então, é um estacionamento hoje ali onde era a igreja no nosso tempo, a igreja adventista. Hoje a sede está na Carlos de Carvalho, número 400. Não sei se você sabe. Sim, sim. Então, aí o meu tio convidou o cunhado. Ele disse assim, vai começar uma série de palestra os domingos à noite, né? Sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Vamos, né? Você vai apenas assistir, se não gostar, tudo bem. E aí ele aceitou o convite, foi, e aí não parou mais, continuou, né? Então aí a família todas, então, veio vindo, né? Hoje todos as pessoas que fazem parte da nossa família Araújo, né? Então, todos, eu não anotei assim, mas todas as pessoas hoje que fazem parte da família, primos, amigos, né? Que aceitaram, tudo foi através da... Você veja, né, tia, como que é impressionante, assim, quando uma mulher decide se posicionar dentro da sua casa, né? Talvez você esteja nos assistindo hoje e você não esteja posicionada dentro do teu lar, mulher. Se posicione, porque o teu posicionamento muda a tua geração, né? O posicionamento dessa mulher mudou a geração dela, né? Ajudou o marido a se aproximar de Deus, a conhecer o Senhor, os filhos a serem criados, né, debaixo da palavra de Deus. Então, o posicionamento de uma mulher é muito importante. Mulher, não seja omissa. Se você conhece o Senhor, não seja omissa. Porque tudo na vida passa, tudo vai acabar, mas o Senhor, ele não vai passar. O Senhor, a palavra dele não falha, né? Não falha. E a semente do Evangelho, quando nós aceitamos, quando nós cremos, quando nós pesquisamos, né? Então aquilo ninguém tira. Sim. E o Senhor nos suporta, né, tia? Ainda que a gente esteja passando por dificuldade, por problemas na família, com pessoas, o Senhor, ele nos dá o suporte ali. Então, ainda que nos falte tudo, ainda que tudo acabe, ainda que não haja o que vestir, o que comer, o Senhor não pode nos faltar. Ele não nos abandona. Né? Exatamente. Ele não nos abandona, né? Porque muitas pessoas pensam assim, que vão para uma igreja né, que não vai ter problema. Sim. Mas ilusão, né, tia? É uma ilusão. Então, é ali, como se diz, porque ali o inimigo, ele não tem prazer em ver as pessoas felizes, né? Então, ele trabalha para... Então, vem os problemas. Aí nós temos que enfrentar a luta. Sim. Né? Mas não estamos só. Né? Jesus está ao nosso lado. Né? Eu costumo falar que o crente, ele não tem menos problema. Só que ele não está sozinho. A gente sabe aos pés de quem recorrer, né? A gente sabe para quem pedir socorro. A diferença hoje do crente para o que não é crente, para a pessoa que não crê em Deus, é que os problemas eles vão vir. Talvez o crente tenha até mais problema do que, né, a pessoa que não tenha uma fé. Porque muitas pessoas, como se diz, ridicularizam, né? A pessoa, porque agora virou crente, né? Diz assim. Né? Crente está cheio de problema. E é assim. Mas a gente sabe para quem pedir socorro, né? E a gente sabe que o nosso socorro não falha. Não é? Temos uma esperança, não é? Exatamente. Então, é isso aqui,
né? Nós nos firmamos num Deus vivo, né? Um Deus que nos ouve, que nos socorre, que nos abraça, né? O Deus a quem servimos é um Deus vivo. Sim. Né? E é muito engraçado, né? Eu já me peguei diversas vezes pensando isso, porque Deus me dá muitas provas de que Ele ouve as minhas orações. Sim. Muitas provas. E às vezes eu fico pensando, um Deus tão grande, o dono do universo, o Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Ele para ouvir a minha oração. Sim. Então, eu me sinto uma filha muito importante por saber que Deus ouve as minhas orações. Ele está sempre pronto a nos atender. Né? Exatamente. Como diz, a linha de telefone nunca está ocupada, não é? Para nós. Né? Ele está ali atento a atender a cada um, seja a hora que for. Né? E nada é impossível para o Senhor, né, tia? Nada, assim, não tem problema que Deus não consiga resolver, não tem nada que Deus é o Deus do impossível. Não existe impossível. É o Deus do impossível. E tia, você acha que foi nesse momento que você teve um encontro genuíno com o Senhor e que... Para mim foi, porque dali que eu tomei, né, uma firmeza, né? De viver uma vida segundo a vontade de Deus, segundo os princípios que eu aprendi na palavra de Deus, não é? A obediência aos seus mandamentos, aquilo que está exarado aqui, que Ele pede de nós, né? Então, dali eu procurei viver uma vida segundo a vontade de Deus, né? E é isso que como disse, que eu estou de pé hoje, né? Aí depois, né, no meu decorrer, depois como meu tio era militar, então era transferido, né, aí nós fomos para a cidade de Lages, Santa Catarina. Uhum. Lá não tinha igreja adventista ainda. Então ficamos um tempo assim, aí um dia dos meus primos... Continuaram nessa época fazendo culto doméstico? Sim, a gente fazia doméstico em casa, né? Uhum. Isso. Aí ele na escola, naquela época, tinha aula de religião na escola, né? Então, aqueles que não eram católicos saíam no pátio, né? E aí, meu primo saiu lá e tinha outros coleguinhas. Daí, um dos meninos lá do colega, daí ele perguntou de que igreja, né? Aí ele falou, né? Uhum. Que era adventista, só que aqui não tinha igreja. Aí o coleguinha disse, não, a igreja é na minha casa. Era uma família que tinha vindo, que se converteram em São Paulo, família, e mudaram de São Paulo para Lages, né? Então, como não tinha igreja, ali ele se reuniu em casa, na sala, né? Aí já tinha outras famílias que se agregaram com eles ali. Aí meu primo chegou aquela tarde pulando, mãe, isso é uma novidade. Eu descobri onde é a igreja, né? Ele contou. Aí, eu não me lembro porque a minha tia não pôde ir, mas aí eu fui com os mais velhos, né? Aí eu fui. E foi em Lages que eu me batizei. Olha só. Em 1950. Nessa igreja caseira. Né? Só que o batismo foi no Rio, né? 1950? Numa chácara, o rio chamado Caveiras, né? Então, aí o pastor foi lá, e naquele tempo os pastores não moravam na cidade, né? Então demorava. Então, aí ele foi e orientou tudo, fez os preparativos, tudo para o batismo. Nos batizamos em número de 9 pessoas, né? Foi o primeiro batismo na cidade de Lages. Aí ficamos nos reunindo naquela casa, aí depois foi crescendo o número, aí mudamos para uma outra casa, onde a sala era maior. Aí é depois que nós mudamos de lá, que voltamos para cá, que foi comprado o terreno e foi construída a igreja em Lages, né? Que legal.
Então, eu me batizei lá. E aí, minha vida sempre era, né, envolvida com as coisas da igreja. Né? Gostava muito de ler a Bíblia. Já li a Bíblia, perdi a conta de quantas vezes eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Né? E eu me envolvia assim, então ajudava como secretária, recepcionista, né? Aí depois eu fui trabalhar como vendedora de livros, que nós chamamos comportagem, né? Onde a gente vende, principalmente alunos, vende livros nas férias para pagar o estudo. E aí eu fui trabalhar como comportora, e aí um dia eu cheguei no escritório da sede, o pastor, que era o presidente da associação. Quantos anos a senhora tinha, mais ou menos, nessa época? Eu estava com 20 e poucos anos, 20, já. Aí ele era nosso vizinho, assim, né, de muro. Aí ele chegou para mim e ele disse, estão precisando de uma pessoa como missionária, como instrutora bíblica, na cidade de Maringá. Né? E eu estou pensando em você. Aí eu falei, pastor, mas eu nunca dei estudo bíblico, falei para ele, né? Nunca dei estudo bíblico. E, né, não sei, não, né? Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Não tenho que passar por um curso, fazer... Não, pega a tua Bíblia, que você tiver de livros evangélicos, coisas, e vai, se apresenta. Mas antes ele falou assim, eu vou reunir a mesa administrativa, né? E aí, né? Aí, então, aí nisso eu fui para casa pensando, nossa, né? Pensando, e orando, né? Aí eles reuniram a mesa, daí ele expôs, ele disse, estamos precisando de uma instrutora bíblica em Maringá para ajudar o pastor, que ele estava começando a fazer uma série de evangelismo. Aí ele falou, se alguém tem um nome a apontar, né, pode citar. Aí tinha o que era nosso chefe como líder da comportagem. Né? Aí ele apontou meu nome. Aí tinha um outro que foi pastor lá na cidade de Lages, lá quando o segundo, não o que me batizou, o segundo depois que foi para lá. E eu sempre estava lá envolvido com eles, quando a esposa dele precisava de alguma coisa, eu ia lá ajudar, né? Aí ele também citou. Aí o presidente falou, então, porque é esse o nome que eu tenho também. Né? Aí me procuraram, né? E aí eu fui para Maringá trabalhar como missionária, como instrutora bíblica. Sozinha? Hein? Sozinha? Sim, sozinha. Nesse tempo daí, aí a minha mãe, depois, né, que eu falei que ela casou a segunda vez, aí estava só, meu padrasto tinha falecido, aí ela veio conosco. Que daí, quando a minha prima mais velha casou, aí o meu irmão também estava morando aqui em Curitiba, aí nós alugamos uma casinha na Vista Alegre, das Mercês, e fomos, eu e meu irmão, morar lá. Aí a minha mãe veio para cá, Curitiba, com a gente, né? Aí ela voltou para a igreja. Voltou para a igreja, as duas meninas, que eram adolescentes, aí também foram batizadas, né? Foi preparadas, foram batizadas. E assim, as meninas, filhas dela? As duas filhas do segundo casamento. Do segundo marido. Né? E aí, então, aí eu deixei minha mãe aqui, que daí ela, né? Eu morava com ela, aí eu deixei uma prima que estava viúva junto com ela para atender e fui trabalhar em Maringá. Né? E aí trabalhei quase 30 anos como instrutora bíblica. Nossa, 30 anos como instrutora bíblica. E nesse aí, porque eu falei que eu fui trabalhar como comportora antes, né?
Então, teve um curso de comportagem, né? Foi aqui em Guaratuba. Isso foi em 62, esse curso. E lá que eu conheci o meu marido. No curso? Que legal! Que ele também, ele tinha aceitado a fé adventista aqui em Campo Largo através do pai da Yolanda. Ah, é? Olha só. O pai da Yolanda que foi passando para ele, né? Se bem que a mãe dele também já tinha aceitado lá no sítio também através do genro, né? Que a irmã não era a mais velha mãe do Juarez, né? E a mãe da Yolanda era a segunda, que casou com o marido, era de família adventista. Que legal. Daí, aí depois a mãe do meu esposo também aceitou, e aí uma outra irmã, que já é falecida, altiva, também já era batizada, daí o meu esposo. E aí vocês se conheceram nesse curso? Nesse curso. Se bem que eu tinha visto ele pela primeira vez, mas assim, aqui numa igrejinha que era do lado da casa da Yolanda, lá dos pais da Yolanda, lá no Itaqui. Lá no Itaqui. O Juarez conheceu essa igrejinha. Não sei se ele era uma igrejinha pequena lá no campo de tijolo à vista. Né? Eu sei onde fica lá. Que nos fundos naquela época tinha olaria lá. E eu vim acompanhar uma amiga minha que foi convidada para vir cantar ali na reunião. E ela estava noiva naquela época. A gente não era como hoje, que os pais não, quando era namorado, então eu vim se vir de vela. Olha só. E aí ele estava assistindo, era o primeiro sábado que ele estava aguardando. Ele trabalhava no escritório da Esteatita. Né? E aí ele pediu também lá, fez proposta, tudo para dar um sábado livre para ele, né? Mas não concederam. Aí na sexta-feira ele decidiu, né, aceitar pela fé. Ele disse que puxou a fita assim da máquina e escreveu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que está em Deuteronômio. Né? E naquele sábado ele não foi trabalhar e foi à igreja. Então, ali a gente se viu primeira vez assim, né? E aí depois, nesse curso que eu fui de comportagem, ele estava lá, aí ele já estava batizado. Olha, ele Aí depois que ele veio para a igreja, o primeiro trabalho dele foi trabalhar vendendo livros, né? E ali que a gente se encontrou. E aí começaram a namorar? E aí começamos a namorar. Namoraram bastante tempo, tia? Levamos 12 anos. Namorando? Namorando, terminamos, noivamos, terminamos. Jura? Naquela época, 12 anos, a senhora ganhou de mim. Que namorei 9. Olha só. E aí, quando você foi para Maringá, a senhora estava... Quando eu fui para Maringá, nós tinha terminado. Nós tinha terminado. Aí fui para lá, aí uns 3 meses que eu estava lá, daí eu vim ver a minha mãe aqui, né, ver como estavam as coisas. Aí se encontramos outra vez. Aí volta. Olha só. Aí voltei para trabalhar, daí ele foi lá, levar aliança para noivar, né? Que daí lá eu fiquei morando na casa do pastor, lá, né? Eu morava na casa do pastor, então nós noivamos lá na casa do pastor com que eu morava. Mas dali 1 ano terminamos outra vez, depois eu vim de Maringá, depois eu fui transferida para Apucarana. E de Apucarana, fim de 69, eu voltei aqui para Curitiba. Né? Voltei para cá. E aqui, depois, em 70, se encontramos novamente. Daí ele foi trabalhar para o Nordeste, foi para Paraíba, uma pessoa. Aí, de lá onde ele escreveu uma carta, né? Eu recebi uma correspondência que eu olhei, né,
correspondente era, remetente era ele. E aí começamos a se encontrar outra vez. Aí foi indo, aí depois terminamos outra vez. Mas eu sempre às vezes penso, né? Deus tem um plano na vida da gente, né? Sim. Deus tem um Talvez plano. até porque se vocês estivessem casados, né, as missões nem continuariam da forma com que foi. Ele falava, nós estávamos velho, mas não estava preparado para o casamento ainda. Sim. E aí, com quantos anos a senhora casou? Casei com 41, ele 42. Com 41 anos. Olha só. E aí viveram juntos até o fim da vida dele. 31 anos, né? Quando ele faleceu, 31 anos de casado. Fez 20 anos agora, dia 5 de outubro, que eu estou viúva. Nossa. Quantos anos tinha? 20 anos. 20 anos que a senhora viu? E como passa, né? Muito, passa muito rápido. Já pensou? 12 anos nós levamos naquele, né? Chove no molha. 40 e tantos anos juntos, né? Entre idas e vindas. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas. Quantas coisas o Senhor fez, né? Nesse intervalo onde vocês namoravam, depois terminavam o namoro, depois voltavam, né? O Senhor tinha planos também. Um não esquecia do outro, né? Sim. E talvez esse rompimento, às vezes, ele fosse necessário para amadurecer vocês, para que vocês pudessem continuar casados depois por tantos anos. Eu dizia que nós era igual o sol e a lua. Quando um chegava, o outro saía. E lugares totalmente diferentes, né? Isso. Mas valeu a pena, não valeu? Valeu a pena. Depois, eu agradeço a Deus. E ele também continuou trabalhando nas coisas da igreja? Sim, trabalhou. Um tempo também ele trabalhou como um instrutor bíblico também, né? Sempre. Uma vida dedicada ao Senhor, né, tia? Graças a Deus. Ele me acompanhou muito, né? Que, como se diz, eu não tinha tempo para namoro, não é? Então, o namoro era no caminho. Era no caminho. Quando eu ia visitar as pessoas e dar estudo para as pessoas, quando a gente estava, né, junto, ele ia junto. Né? Então, foi assim a nossa vida. Que legal, tia. E muitas coisas o Senhor deve ter feito, né, ao longo da tua caminhada, muitos milagres a tia deve ter visto. Uma coisa que eu também não anotei assim, por exemplo, quantas pessoas em todo esse meu tempo de trabalho que eu preparei, que eu levei, que eu trabalhava com os pastor, né? Eu que preparava as pessoas para o batismo. Né? 30 anos de escola bíblica? Meu Deus. Eu me aposentei com 28 anos de trabalho, mais ou menos, mas ainda depois de aposentada eu continuei ainda ajudando várias conferências. Você veja, tia, quantas... no episódio anterior, nós falávamos muito sobre sementes, né? Que muitas vezes a gente planta semente em alguém e você nunca mais vai saber se aquela semente, em que pé que está a semente, né? Mas nenhuma semente é em vão, porque o Senhor, ele pode ser que demore, né? Porque às vezes... E isso aí é uma surpresa que nós vamos ter quando Jesus voltar. Sim. Que nós vamos encontrar com essas pessoas, né? E a gente teve contato, né? Vamos encontrar com aqueles que permaneceram fiéis, sim, né? Porque muitas das pessoas, às vezes, se batiza, mas diante das provas, nem todas as vezes está preparado para enfrentar o problema, né? Sim. E desanimam, né? Mas aqueles que perseveraram, né? Que hoje dormem em Cristo, né? E os que vivem, por exemplo, eu tenho pastores que eu que doutrinei, que preparei, hoje são pastores, estão trabalhando na obra. E se veja, tia, né? A gente falou muito sobre sementes no episódio anterior e não tem como não falar dessa vez, porque existem vários tipos de plantas. Algumas plantas, você coloca a semente, ela nasce rápido. O coração, o solo, a parábola do semeador, sim, né? Que ele lançou uma à beira do caminho,
outra entre pedras, espinhos e outros na boa terra. Sim. Então é o coração da pessoa, né? E A algumas... semente é a palavra de Deus. Né? Exatamente. E o solo é o nosso coração. Então, e algumas isso. sementes vão demorar mais para germinar, é, outras sementes vão ser mais rápidas. umas germinam rápido, mas à beira do caminho, ou nas pedras, pedra sufoca, vem as provas, eles não resistem, desanimam. Não cria raiz. E outras viram árvores frondosas que dão muitos frutos e os frutos geram outras sementes. E aí as sementes, né? É muito engraçado a gente pensar que uma semente plantada hoje pode ser que ela vire uma árvore que dê inúmeros frutos e cada fruto, né? Vamos pensar numa laranjeira. A gente nunca vai saber aquela semente de laranjeira que virou uma árvore, quantas outras sementes ela vai né, fornecer. Outro dia até eu estava pensando assim, né? Na nossa família, né? Quantas pessoas, primos, longe, amigos, né? Que aceitaram através do convívio com a gente, do testemunho da gente. Né? Sim. E é muito engraçado isso, né? Porque essa semana também eu estava pensando muito sobre isso, assim, que a gente não pode se conformar em saber que alguém do nosso convívio, da nossa família não conhece o Senhor e não fazer nada em relação a isso, né, tia? Temos que dar. É até egoísmo da nossa parte. Sim. Queremos o Senhor só para nós. Sim. Acharmos que é só a gente. Eu conheço Deus e para mim tá bom. Só penso, quer dizer, eu me salvar outro, não. Minha obrigação, meu testemunho, né? E como diz, o campo missionário, o primeiro campo missionário nosso é dentro, é no lar, é com a família. Sim. É com a família. Né? E como isso, né, tia? Através da forma com que nós também apresentamos o Evangelho, talvez não só com as palavras. Porque a palavra é o último artifício que a gente usa na nossa família. Mas é o amor, é o cuidado, é o carinho que a gente demonstra. Como a gente vive em casa, né? Sim. Como você vive com teu esposo, como você trata ele na frente dos teus filhos, né? Sim. Como, né? Que os filhos vê num pai, numa mãe? Que testemunho o pai e a mãe dão para os filhos, né? Então, é isso aí. E os nossos filhos, eles conhecem o Senhor através de nós. Sim, nós somos pessoas que... Exemplo, né? Exato. Ou positivo. Imitam o pai, a mãe, né? Exemplo positivo ou exemplo negativo, né, tia? Porque quantas pessoas que hoje têm horror a crente... Porque viram pais, não seguindo um bom caminho, ou não dando um bom testemunho, não apresentando... São revoltados por causa daquilo, da vida que eles presenciaram no lar. Hoje, o pastor da minha igreja falou uma coisa, umas semanas atrás, que foi, assim, muito impactante para mim. Que a quantidade hoje de pessoas que estão nos presídios, que são filhos de crente... Porque a pessoa, né, talvez até as pessoas ficaram tanto na igreja que esqueceram das suas casas. As pessoas gastaram tanto de seu tempo ali na igreja, tentando às vezes até impressionar outras pessoas, mas elas esqueceram da família que o Senhor deu para elas. Negligenciaram os filhos. O primeiro ministério que é a nossa família, como a senhora bem falou. Então, dá uma olhada, você que está nos assistindo agora, se na tua casa, na tua vida, você não está passando mais tempo gastando com o ministério do que dentro da tua casa. A tua casa, mulher, tem que ter o teu cheiro, tem que ter o sabor da tua comida, tem que ter a tua marca registrada. As tuas coisas, você tem que saber onde está. Claro, a gente pode receber ajuda em casa, eu tenho ajuda na minha casa, mas é você que tem que ser a dona da sua casa, você que tem que ser a guardiã do seu lar, você tem que saber onde está cada coisa, a tua casa tem que ter a tua cara. Então dá uma pensada hoje, e você também, homem, se você não está gastando mais tempo hoje no ministério do que com a tua família.
Se as pessoas da igreja não estão vendo mais você do que os teus filhos. Se você não tem servido mais a igreja do que a tua própria família. E isso não é o que o Senhor quer. Porque não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro lá fora e não ganhar os nossos perder, na nossa casa. E perder os de casa. Exatamente. Dedicar um tempo para a nossa família, para os nossos familiares também, tios, primos. Quais são as pessoas que você quer ver no céu com você? Quais são as pessoas que você deseja que conheçam o Senhor? Porque é muito egoísmo só você conhecer. É muito egoísmo da sua parte. O Senhor, ele é para os filhos, não é só para mim e para você. Não se contente em apenas conhecer o Evangelho, mas viver. Um id, né, tia? Vá viver. E pregue o Evangelho, apresente o Senhor às pessoas, não negligencie apresentar o Senhor às pessoas. Porque é para isso que nós somos chamados, né? Nós somos testemunhas, né? Jesus diz, sermeis testemunhas, né? E exatamente, né? Às vezes a gente fala que a senhora conhece, como a senhora mesma falou, quantas vezes, né? Quantos anos de estudo bíblico, leu a Bíblia de capa a capa, quantos anos? Tenho certeza que todas as vezes sempre houve uma revelação diferente da palavra, né? Ainda cada hoje... vez que a gente abre, parece, nossa, isso aqui parece que é novo, né? Sim, sim. E um dos momentos da vida da gente que a gente está passando, parece que salta aos nossos olhos de uma maneira diferente, né? A mesma passagem bíblica, se você lê em 30 momentos diferentes da sua vida, 30 momentos diferentes, ele vai falar de uma forma diferente. Isso aí. E a palavra de Deus é o grande alimento das nossas vidas. Veja, eu fiquei muito impressionada da senhora falar que quando menina chorando pela falta do pai, o Senhor ouviu as tuas lágrimas, né? Tem uma amiga que fala que as lágrimas são orações líquidas. O Senhor colheu as tuas lágrimas e Ele trouxe consolo através da palavra. Ele me mostrou justamente aquilo ali, né? Não era para ficar triste, né? A esperança de que nós vamos... Por isso que a gente tem que confortar quando perdemos um ente querido, a gente, claro, a gente chora, né? Tudo, mas nós temos uma esperança. Sim. Quando eu perdi o meu esposo, né? Mas depois eu agradeci a Deus, né? Falei obrigado, né? Deus sabe, né? Se ele fosse ficar vegetando numa cama, eu não ia ter condição de cuidar dele sozinho. Então Deus sabe tudo, né? Então, na hora, Deus viu que ele estava preparado para aquele momento, então tirou do sofrimento, sim, né? E guardado, né? E a minha esperança na volta de Jesus, encontrar meus queridos. Sim. Meu pai, minha mãe, meu esposo, tia, né? Os parentes que dormem, tios, né? Quão glorioso será esse dia, né, tia? Quão glorioso conhecer o Senhor, né? E a gente sabe que isso está muito perto, nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus, né? A senhora tem observado nesses 92 anos de vida as coisas de fato mudarem, né? O cumprimento da palavra. Nossa! Muito! As coisas estão cada vez, né? A gente está vendo que, né? A gente diz, olha, se fulano ressuscitasse hoje e visse como, né? A família, o que está fazendo. Morreria de desgosto. Morreria de novo. Eu sei que mas a vida cristã é coisa maravilhosa. A gente conhecer a palavra de Deus, né? Quando antes dele subir ao céu, ele orientou os discípulos, né? E ele disse, vocês vão ser minhas testemunhas, sim, né? Só que ele também falou, não se ausentem de Jerusalém, né? Sem que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo, né? Isso está aqui no livro de Atos. Gente, 92 anos com essa memória. Eu fico impressionada. E a Bíblia é o nosso manual, né, tia? Tudo que a gente precisa em todos os temas, em todos os assuntos da nossa vida está aí. Está aqui.
Na Bíblia a gente encontra consolo, a gente encontra orientação, tudo que nós precisamos está aqui. Sim. Né? A Bíblia é, como se diz, a base da nossa fé, né? Que está firmada. Né? Queremos tudo aquilo que nós precisamos está aqui zerado. Né? Tudo que Deus tinha que trazer neste mundo, Ele revelou aos seus servos, os profetas, né? Está lá no livro de Oséias. Né? Então, Ele não trouxe nada a este mundo sem que primeiro Ele revelasse aos seus servos e aos profetas. Então, e tudo está escrito. E a gente vê, quando a gente estuda, a gente lê, a gente vê que tudo isso está se cumprindo. Sim. Né? Não sei se você já leu a história do mundo, está exarado no capítulo 2 de Daniel, Sonho de Nabucodonosor. Já leu esse capítulo, aquele Sim. capítulo Sim. do sonho? Então, aquela história do sonho daquela estátua é a história do mundo. Sim. Em que parte daquela estátua nós estamos vivendo hoje? Nós estamos na ponta dos dedos da estátua. Não é? É ali de Atos 2, no Daniel 2, está só faltando a pedra que ele viu no sonho, né? A estátua e uma pedra caindo do céu sem auxílio de mãos, né? Mas aquela pedra caindo, e onde que aquela pedra bateu na estátua? Em que lugar da estátua? Meu Deus. Lembra? Nos pés da estátua, que era barro misturado com ferro. Né? E os pés da estátua, os 10 dedos da estátua representam as 10 nações universais. São os dias que nós estamos vivendo. A pedra caiu nos pés da estátua. E a estátua veio abaixo, desmoronou, virou uma poeira fina que o vento levou, desapareceu. Mas diz, a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha, encheu toda a terra. Essa pedra é Cristo, é a volta de Cristo. Só isso que está faltando acontecer agora. Essa profecia, né, de Daniel 2 é a história do mundo que nós estamos vivendo. Né? Começando lá com os impérios de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e as 10 nações divididas, que estão os 10 dedos da estátua. Barro misturado com ferro. Barro e ferro não se unem. E o que é que está acontecendo com as nações? Quantos já tentaram unificar, mas não conseguiram e não vão conseguir? Né? Essa desunião vai até Cristo. Até a volta. Então, não houve um quinto império universal. O quinto império vai ser o império quando Cristo vier tomar posse dessa terra. Sim. Estabelecer o seu reino. Né? Meu Deus. É isso. Nossa. Meu Deus, tia. Que incrível, né? Por isso que a gente hoje sofre, né? Acabou de acontecer no Rio de Janeiro, tá? A gente tá passando por Você viu que muita tragédia agora, né? Coisa triste, que fim de mundo, né? Que precisamos orar pelas pessoas, né? Para que a gente precisa cumprir logo o ID para que o Senhor possa voltar e as coisas, né? Que país é na China, né? Que está também o quê? Já a perseguição religiosa, sim, né? Pastores, né? Pessoas missionárias perdendo direito. Tudo isso porque um cumprimento das profecias de Apocalipse. Sim. Né? Tudo isso aqui. Precisamos orar por essas pessoas, pelas essas nações que tanto sofrem, pelos missionários, né? Que gastam suas vidas aí pregando o evangelho, e pessoas que estão de verdade assim gastando e perdendo suas vidas para falar sobre o amor de Jesus. E aquele texto que eu falei, que Jesus falou que os discípulos deviam ser o quê? E testemunhar, né? Porque aprenderam dele. Ele diz, mas recebereis o poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Primeiro, em Jerusalém, representa o quê? A casa. Primeiro os de casa, Jerusalém. Depois, Judeia, e Samaria. E aí, até os confins da terra. Mas, primeiro, casa. Então, por isso que não podemos negligenciar os nossos familiares. Sim. Nós somos testemunhas, nós temos que viver, né? E a nossa fé, a religião, é uma coisa que não é só pregar, como diz, falar, pregar num púlpito é fácil, mas viver, é isso que nós precisamos. Aí é que é o testemunho. E nós temos que viver onde quer que nós estejamos, nós precisamos fazer a diferença. Com o evangelho não dá para ser aquela famosa frase que todo mundo fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É o contrário. Que as nossas palavras, talvez elas nem precisem falar, mas as nossas atitudes precisam, né? A gente precisa viver de fato o evangelho. Então, como é que eu vou ensinar para as pessoas, né? Uma coisa que eu não pratico? Sim. Uau. É isso. E o que você acha, Tia, que na tua caminhada foi a mais difícil, assim, de viver, de passar? O que foi mais difícil? Porque você viveu uma vida inteira com Cristo, né? Assim, sim, fazendo... ofertou a sua vida ao Senhor na obra. Não quer dizer que a gente não erra, né? Sim, somos seres humanos, né? Coisa. Até o nosso último respirar, estaremos errando. Eu não sei porque a minha vida sempre foi, eu nunca não fui assim de viver, né? Como eu disse, recebi aquela semente lá de criança, eu cresci ouvindo, né? Até que chegou o tempo de eu pegar, eu ler por mim e achar ali, né? A senhora foi muito confrontada ao longo da sua vida? Hein? A senhora foi muito confrontada pela fé? Não, graças a Deus não. Sabe, tia, que eu acho que talvez tenha sido, mas a palavra de Deus é tão firmada dentro da senhora que não abala, né? Então, é muito bonito ouvir a senhora falando. Muito bonito ouvir a senhora falando e ver a senhora vivendo mesmo. A gente sente que a gente é fraco, né? Que a gente, e temos que estar se alimentando constantemente. Sim. Né? Então, eu tenho o meu hábito, né? Eu acordo pela manhã, antes de tudo, né? Levanto, vou ao banheiro, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é me ajoelhar e agradecer ao meu Deus pelo cuidado da noite, por estar com vida e pedir força, sabedoria para o dia, né? E aí depois eu vou fazer eu digo sempre, o meu de jejum espiritual, que é o estudo da Bíblia, né? Tenho por costume, antes eu lia 3 capítulos nos dias de semana, né? Da Bíblia. Aí, fim de semana, então lia mais, quando tinha mais tempo, então 5, para ler no ano todo, o ano bíblico, chamava, né? Agora estou lendo 1 capítulo por dia, né? 1 capítulo por dia. Então, aí leva mais tempo, né? Mas leio, vou indo até chegar no fim e volto. Ó, agora, por exemplo, eu estou lendo o livro de Josué, né? Estou lendo o livro de Josué. Terminei lá, comecei, agora estou lendo o livro de Josué para cá. E tenho também o estudo da semana, né? O estudo da semana, que nós chamamos a lição, né? A lição que a gente estuda durante a semana. E lá na igreja temos uma classe, que chamamos a classe da Escola Sabatina. Tem um líder, um professor, que ali, então aquele grupo, a gente faz
comentário, uma recapitulação, tira as dúvidas. Se eu estudei aquele assunto e ficou alguma coisa que não ficou claro, lá um vai ajudando o outro, o líder, né? Então, temos essa lição para o estudo todo dia da semana, né? De domingo a sexta-feira, sábado, lá na igreja. Então, tem as classes, né? E tem o departamento de infantil, desde o rol de berço, do berço, conforme a idade, né? Primário, depois juvenil, adolescente, jovem, aí adulto. Cada é um assunto. Então, temos... Isso é o que é constante, é o nosso alimento espiritual. Sempre foi assim, tia? Sempre foi assim. Você veja, ó, 92 anos, gente. Todos os dias, pelo menos um capítulo da Bíblia. E você? Tem lido quantos capítulos da Bíblia por dia? Quantas vezes na semana você olha a sua Bíblia? Só no culto? No domingo? No sábado? Precisa, né, tia? Agora já nem levam mais Bíblia, agora é tudo no celular, né? Exato. Eu não consigo, eu preciso de escrever, riscar, pintar. A minha Bíblia é cheia de papel dentro. A minha Bíblia de cabeceira não é esta, né? Esta eu levo porque é mais leve. Sim. Tem outros que a letra até um pouco maior. É a preferida daí, né, tia? Ela é toda rabiscada, toda... Eu tenho aqui, carrego também, e a preferida, que é a preferida. Parece que a Bíblia preferida ela é até diferente na leitura, né? Só que ela é mais pesada, então sim. para a igreja eu levo essa aqui, né? Então é assim a minha vida, né? Constante. Temos e outros livros, né? Que a gente lê, né? Tudo comparando uma coisa com a outra, né? Uau! E tia, vamos caminhar para o final já. Eu fiquei muito impressionada, né? Uma vida de devoção, uma vida de adoração ao Senhor. Ela é construída todos os dias, né? Eu tenho certeza que porque não foi sempre assim. É o alimento espiritual, Sim. O alimento físico. Se você não faz a tua refeição pela manhã, chegando na hora que o corpo vai sentir, vai ficar fraca, né? E assim, se nós temos que alimentar o nosso corpo físico, né? Temos que alimentar o nosso espírito também. Então, o alimento espiritual. E Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Né? Sim. As coisas espirituais, temos que buscar a força dele para cada dia, né? Em primeiro lugar. Acordamos antes da sua atividade, primeiro alimentada com coisas espirituais, aí depois eu vou tratar do alimento físico, né? E aí vou para as atividades do dia. Essa é a minha vida, né? E foi uma construção, tia? Ou foi sempre assim? Você foi construindo essa vida de oração, Porque eu tenho a impressão, eu oro em pé, oro dirigindo, mas eu preciso orar ajoelhada. Não sei, parece que é mais potente. A oração de joelhos, não sei, ela tem... Claro. Eu acho que Deus tem um pouco mais de apreço pelas minhas orações. A nossa oração com Deus, como se diz, é no nosso quarto, né? É no nosso quarto que nós abrimos o coração para Ele. Sim. Agora, quando estamos andando, né? Você dirigindo, sentada no ônibus, você está ali, né? Sim. Sempre falando com Deus, pedindo cuidado, proteção, né? Tudo, né? Mas a nossa oração de comunhão com Deus, né? É só nós e Ele, Sim. né? E dobrar o nosso joelho. Sim. Eu tenho um hábito também de todos os dias orar. Se bem que Deus nos ouve deitado, Ele ouviu Jonas lá na barriga do peixe. Vai saber se lá tinha jeito de ficar ajoelhado, né, tia? E sempre foi tua vida, foi uma construção a tua vida de oração? Sim, foi. Desde que eu tomei a decisão, né? Minha tia até brigava comigo, até você falou até para o pastor uma vez, né? Que eu ficava até tarde lendo, né? Aí até o pastor me aconselhou, né? E até que eu tive que usar óculos cedo, com 20 e poucos anos, 21 anos, 22 anos, eu já tive que usar óculos, né? Porque e até hoje eu leio muito. Uau!
E a senhora é uma pessoa que É, dá gosto de conversar. Na parte da manhã é aquela minha comunhão, né? O meu alimento espiritual. Sim. E à noite, aí né, eu leio outros livros, as coisas tudo. Na noite. Mas nada substituiu o alimento espiritual. Não. Eu tenho também, eu percebo que hoje existem muitas pessoas que consomem vários conteúdos cristãos, né? Hoje, o próprio podcast, ele está bastante em alta, né? As pessoas ouvem pregações pelo YouTube, as pessoas leem livros de pastores, de pregadores, né? Livros cristãos também. Sim. Mas o hábito de ler a Bíblia, ele não é... Ele é menos comum do que o hábito de ler outras coisas, de assistir esse ato, como se diz, que eu faço toda manhã, ler a primeira coisa, isso aí é nosso hábito. E não substitui, não tem livro nenhum que ninguém tenha escrito que substitua a Bíblia, né? Eu digo que a Bíblia... E se eu não fizer isso, parece uma coisa não está certa, né? As coisas parece que dão tudo atrapalhado, não me sinto bem. Então, eu não saio do meu quarto sem primeiro, né, ler a Bíblia. Primeira oração, depois estudo da Bíblia, ler estudo da Bíblia, né? Nossa, que incrível, tia. Isso. E eu queria pedir se a tia pudesse dar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, né? As que conhecem o Senhor, as que não conhecem, as que conhecem e têm um relacionamento que ainda não é tão profundo e íntimo. Olha, o meu recado que eu dou é que usem esse livro, examinem. Né? Muitas pessoas criticam, né, os cristãos. Né? Eu gosto mais da palavra cristão do que crente. Sim. Porque crente, você crê em muita coisa. Sim. Né? Então, o cristão é aquele que procura seguir os passos de Cristo. E para conhecer, para ter essa comunhão com Ele, nós precisamos de examinar este livro. Né? Ele diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, aqui, se você quer saber a respeito da vida de Jesus, quem foi, o que ele fez, vai conhecer através deste livro. Os evangelhos, né? Se bem que desde o início, vem falando, onde está a primeira promessa de um Salvador? Nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, que no começo, quando nossos pais pecaram. Sim. Quando Adão e Eva pecaram. Está aqui, capítulo 3, o verso 15, quando Deus falou com Eva, sim, né? Perguntou para Adão, né? Que eles se esconderam. Deus chegou, né? No jardim, como toda tarde, na viração do dia, ali no pôr do sol, ele estava lá no jardim para estar com eles, né? Mas no dia que eles desobedeceram a Deus, né? Eles o quê? Estavam escondidos. Sim. Estavam escondidos. Mas Deus o quê? Sabia. Sim. E Deus foi atrás. Deus não abandonou. Sim. Deus não repreendeu. Deus apenas perguntou, chamou, Adão, onde estás? Né? E aí depois então começa o diálogo, né? Ah, Senhor. Aí ele diz, né? Que estava nu e viu e se escondeu. Mas quem mostrou que estavas nu? Né? Quem te mostrou? E aí começa aquele, né? A mulher que tu me deste, né? Aí ele chega para a mulher, né? Que fizesse isto? Aquele jogo de empurra. Sim. Né? Então, a serpente me enganou e eu comi. Né? Mas eles tinham sido avisados. Deus avisou, Deus orientou o que eles deviam fazer. Tudo, podiam comer de tudo, menos uma árvore só. Né? Tinha tanta outra coisa, uma só. Sim. Ali nós vemos a primeira mentira do inimigo, falando através da serpente, porque o animal não fala. Sim. Né? Quem que falou? Ali está a primeira sessão espírita. Né?
inimigo se incorporando no animal, né? E desmentindo a Deus. Deus disse, se comeres, certamente morrerás. E o inimigo disse para Eva, é certo que não morreis. E dali vem uma doutrina espúria, que tomou conta do mundo hoje. Sim. A imortalidade da alma. Sim. Né? É um outro assunto, né? daquela mentira. Deus disse, se você, quem pecou, vai morrer. Né? Disse, não, vocês não... O que ele queria ser lá no céu? Ele queria o lugar de Deus, né? Ele queria o lugar de Deus. Ele queria ser quer igual a Deus, queria ocupar a posição de Deus. Sim. Então, agora também, ele diz para Eva, não, vocês não vão morrer. Os olhos de vocês vão se abrir. E o diabo mistura verdade com erro. Sim. Né? Os olhos deles se abriram. Mas quando se abriram, quando um olhou para o outro, né? Viram que se espantaram. Né? Então, se abriu, né? Para ver, né? O que não. E então é isso aí. E aí, então, aquele diálogo, né? Aí Deus se dirige à serpente. Aqui o verso 15, a primeira promessa do Salvador. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Inimizade entre Satanás e a mulher, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Quem era que ia ferir a cabeça? Jesus. O descendente, a mulher, Jesus. Então, Jesus ia vir para destruir Satanás. Né? Então, aqui está a primeira promessa do Salvador. Foi para isso que Jesus veio do céu, deixou o céu e veio aqui. Né? Porque Deus nos amou tanto, amou este mundo tanto, que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o único Filho. Né? Veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É como você me falou, acho que, né? A salvação é, como tu diz, é decisão de cada um, é o livre-arbítrio. Sim. Né? Então, se você crê, né, você vai fazer a vontade de Deus. O ato de amor ao Senhor é a obediência à palavra dele. É obediência. Então, né? E obediência é o fruto da nossa fé. Sim. Né? Nós obediência é o fruto da fé, é o resultado da nossa fé. A gente mostra amor ao Senhor quando a gente obedece aos mandamentos dele, quando a gente obedece à palavra dele. A palavra dele, é isso aí, né? Ele não diz lá nos evangelhos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, você vai obedecer. Os mandamentos, a lei de Deus não nos salva. Sim. Quem nos salva é Cristo, o Salvador é Ele. Né? Mas se eu aceitei a Ele, se eu amo a Jesus como meu Salvador, eu vou fazer a vontade dEle. Né? Exato. Eu sempre dizia, né? O casamento. Né? Se eu amo o meu esposo, eu vou fazer aquilo que ele pede, aquilo que ele gosta. Sim. Né? Aí está a demonstração do amor, a obediência. Exatamente. Né? É isso aí. Tia, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Foi incrível a nossa conversa, incrível. É lindo ver o quanto a senhora é apaixonada por Jesus, o quanto a senhora ama servir a Cristo e o quanto a senhora se dedicou a vida toda por amor a Ele. É isso. Era um exemplo para mim. É a única coisa que me resta. Agora eu sempre falo com Ele, Senhor, né? Agora me prepara, quero estar preparada, né? Ele sabe, eu não sei se eu vou, não tenho condição na idade que eu estou, né? De ver com vida Jesus vindo em glória e majestade, mas se não, quero acordar com o chamado dele. Amém. Né? Amém. Isso é minha esperança, meu desejo. Muito obrigada pelo teu sim.
E você que nos assistiu até agora, por favor, deixe seu like aqui pra gente, curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário aqui pra gente. Talvez, se você foi uma discipulada, né? Se você participou aí da escola bíblica que a tia Eunice, ela ministrou, se ela ministrou seu coração em algum momento, comenta aqui. Vai ser muito gostoso dela ler o seu comentário. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos ajude a crescer com o canal, então mande para outras pessoas que precisam ouvir o que essa mesa abençoada que nós tivemos hoje aqui. E eu queria pedir, tia, para você encerrar com uma oração para quem está nos assistindo em casa, né, para as pessoas que estão nos vendo hoje. Então vamos fechar o nosso olho, né? Querido Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que nos deste, Senhor, de estar aqui, de poder, querido Deus, testemunhar daquilo que eu aprendi da Tua palavra, Senhor. E te peço, querido Deus, que todos aqueles que acompanharam aqui o nosso encontro, a nossa conversa, querido Deus, que dediquem um pouquinho do seu tempo, da sua vida, para estar com Jesus e procurar conhecê-lo mais de perto através do estudo da Palavra de Deus, a Santa Bíblia, Senhor. Abençoa cada pessoa que nos acompanhou. Dirige a nossa vida, Senhor. Abençoa a Silvana nesta determinação que ela teve de fazer esse trabalho e dedicar, e dirige a sua vida, sua família, seu esposo, seus filhinhos e demais familiares também, Senhor. Prepara-nos para aquele grande dia, quando Jesus descer nas nuvens dos céus, que possamos estar preparados para aquele grande encontro e para continuar vivendo eternamente com Ele, querido Deus, naquele lar que Ele tem preparado para nós. Aceita-nos, perdoa os nossos pecados, te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, tia. Muito obrigada do fundo do coração. Foi um prazer ter você aqui comigo. Agradeço. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Conto com você nos próximos vídeos. Ativa o sininho para você ficar sabendo em primeira mão quando vão ser postados os próximos vídeos, os próximos episódios aqui do canal. Assista os episódios anteriores, que estão incríveis. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito através das pessoas que estão sentadas aqui comigo. Muito obrigada, que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.